Olá pessoal, aula 12, parte 1, capacitância e indutância, elementos armazenadores de energia, ok? Qual é o objetivo da nossa aula? É entender melhor o comportamento desses dois dispositivos quando inclusos em nossos circuitos lineares. O que é que nós vamos ver hoje? Hoje a gente vai trabalhar com capacitores e indutores como elementos lineares e falar das grandezas elétricas mensuráveis no capacitor: tensão, corrente, potência e energia, ok? Na próxima aula a gente fala de capacitores em série em paralelo e finalmente entramos em indutores. Vamos lá? Muito bem, esse aqui é o circuito, né, que nós estamos habituados a tratar. É um circuito resistivo, apenas com fontes de energia, tanto dependentes como independentes. Nós vamos introduzir hoje mais dois elementos que não dissipam energia, e sim armazenam energia. O capacitor, que é responsável pelo armazenamento de energia elétrica, e o indutor, que é responsável pelo armazenamento de energia magnética. Traduzindo em português mais claro, no capacitor você vai ter tensão e no indutor você vai ter uma espécie de armazenamento de corrente. Um grande ponto de interrogação para a gente entender melhor o que a gente quer dizer com um elemento que armazena campo magnético e, por conseguinte, corrente. Vamos lá. Vou modificar o circuito. Coloquei os dois elementos, né, um capacitor e um indutor. Olha lá ele, o resistor era um elemento que só dissipava energia, a fonte era um elemento que só fornecia energia, e agora apareceu, no nosso caso, dois elementos que não dissipam energia. Apenas, eu estou falando de elementos ideais. Eles apenas armazenam energia, né? Eles nem geram nem dissipam energia, ok? Muito bem. Olha essa figura que interessante. Eu coloquei aqui, né? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma placa de circuito, onde você pode ver um indutor e vários capacitores. Esses capacitores que estão aqui são os populares, os famosos capacitores eletrolíticos. Esses capacitores têm por símbolo O, e o indutor, o seu símbolo é esse aqui. Ambos elementos, no nossa análise, são passivos, lineares e dinâmicos. Passivos, nós sabemos muito bem o que ele quer dizer. Um elemento passivo é aquele elemento que não fornece energia ao circuito, né? Linear. Um elemento linear é o que respeita aditividade e homogeneidade, né? É caracterizado por uma equação y igual a kx. Um elemento que representa muito bem esse conceito de linearidade é o resistor. Temos aqui, né, um resistor que vai ser atravessado por uma corrente e vai então aparecer em seus terminais uma tensão V que é diretamente proporcional a essa corrente. Elementos descritos também por y igual a k dx dt são considerados lineares. Exemplo, se eu pegar um capacitor cuja relação corrente e tensão é dada por I C dV dt, ou um indutor cuja relação tensão corrente é dada por L dI dt, vemos que a corrente, no caso do capacitor, é diretamente proporcional a dV dt, e no caso do indutor, a tensão é diretamente proporcional a dI dt. No capacitor, a tangente dessa curva é a capacitância, e no caso do indutor, é a indutância.
conceitos que nós vamos nos debruçar mais a miúdo para entender melhor o seu significado. Muito bem. Além de passivo, que eu sei o que é, de ser linear, porque ele é diretamente proporcional às suas derivadas, ele é dinâmico. Capacitor e indutor são elementos dinâmicos. O que são elementos dinâmicos? Eu coloquei aqui duas definições para nós compreendermos melhor o conceito de dinâmica aqui. Uma coisa dinâmica é uma coisa, né, que não é estática. Ela pode, como um elemento armazenador de energia, ela pode, ora, armazenar energia e em outro momento distinto fornecer energia. Né? Que energia ela está fornecendo? A energia que ela armazenou com antecedência. Então, pode definir um capacitor e indutor são dinâmicos que podem trocar energia com o circuito. Ora recebem energia no circuito, ora entregam energia para o circuito. Ou porque armazenam uma quantidade limitada de energia. E essa quantidade limitada de energia que é armazenada, ela pode ser recuperada. Recuperada como devolvida ao circuito. Em algum momento, lógico. Então, essa é a definição de dinamicidade dos elementos armazenadores de energia. Então, nós temos uma definição que os elementos que nós vamos usar no decorrer do nosso curso são elementos armazenadores de energias que são passivos, lineares e dinâmicos. Muito bem. Vamos começar por capacitor. Hoje vamos dedicar esse tempo que nos resta a entender como funciona o capacitor e as grandezas mensuráveis, as grandezas elétricas mensuráveis. Tem duas placas paralelas, né? Vou conectar essas placas paralelas uma fonte de tensão e a partir que o tempo vai passando, essas placas vão armazenando cargas elétricas. Cada vez que essa placa armazena, a carga elétrica armazenada aí, ela é diretamente proporcional à tensão nos terminais das placas. Então, pode dizer, né, que Q é igual a CV. As cargas que eu estou armazenando nas placas paralelas, essas são diretamente proporcional à tensão colocada nos terminais das placas. Muito bem. Pergunto, qual é a unidade de capacitância? Que é Coulomb? Tensão é volt, então eu posso dizer que eu vou medir carga, vai ser volts por Coulomb. Não, Coulomb por volts, né? Carga vai ser Coulomb por volts, que nós vamos chamar de Faraday. Vamos homenagear, né, Faraday, e porque quando formos estudar daqui a pouco, nós vamos ver a influência da lei de Faraday num capacitor, ou no indutor. Muito bem. Um Faraday é igual a um Coulomb por volts. Se eu continuar aumentando indiscriminadamente, continuamente a tensão, tem uma hora que o capacitor não vai mais armazenar cargas, ou não vai armazenar na mesma proporção inicial. Então ele se torna um elemento, a partir de um certo momento, não linear. No nosso caso, nós limitamos as tensões nos seus terminais, tornando um elemento linear. Muito bem. E uma vez me perguntaram, e eu achei a pergunta muito interessante, qual era a diferença entre um capacitor e uma pilha? Porque a pilha carrega carga
e devolve a carga ao sistema. O que vai diferenciar a pilha do capacitor é a fração de tempo em que cada um deles descarrega. A pilha demora muito mais tempo para se descarregar e o capacitor, em alguns segundos, alguns minutos, vai depender da constante de tempo, vai levar mais tempo ou menos tempo para se descarregar. Mas nunca um tempo da mesma ordem de grandeza da pilha. Muito bem. Vamos pegar um flash, tá? Eu tenho uma pilha que carrega o capacitor do flash durante alguns segundos. E em seguida, esse capacitor descarrega todas as suas cargas na lâmpada do flash, quase que instantaneamente. Muito bem. Por isso, vocês podem verificar que alguns componentes eletrônicos, quando se abre para manutenção, se tem um aviso sobre capacitores dizendo que é muito perigoso de abrir, né? Porque eles podem estar com as suas cargas plenas. E aí você faz um caminho para o capacitor descarregar de uma só vez. Então, muito cuidado. Vamos ver mais detalhadamente como é que é esse circuito equivalente do flash, como é que o flash funciona. Coloquei aqui esse é o circuito equivalente, uma bateria, uma chave 1, quando eu fecho essa chave, o que é que acontece? Eu carrego o capacitor. Tá? Depois, quando o capacitor estiver carregado, essa chave 1 é aberta e a chave 2 é fechada. Então, o capacitor descarrega em cima dessa lâmpada. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. No instante 1, eu fecho a chave. O que vai acontecer? Vai passar uma corrente nesse circuito, né? E essa corrente, que é a portadora de elétrons, vai paulatinamente carregando esse capacitor. Esse capacitor vai ficar carregado, vai ter uma carga de tal ordem que vai ser da mesma ordem de grandeza da tensão da bateria, né? Então, ele vai levar um certo tempo, ó, vou passar aqui para cima, um certo tempo para eu alcançar essa carga. Muito bem. Então, o meu capacitor está carregado. Não adianta eu ficar mais colocando essa bateria aí, porque ele não vai conseguir obter mais carga do que ele já armazenou. Aí eu venho para o segundo momento. Segundo momento, eu vou tirar a chave de 1 e colocar a chave em 2. Quando eu coloco a chave em 2, ó, o que acontece? O capacitor vai descarregar totalmente em cima desse resistor. Esse resistor está representando o quê? A lâmpada do flash, né? Ó, e aí, ó, essa carga que estava armazenada automaticamente, quase que instantaneamente, dependendo do valor do capacitor e do resistor que representa o flash, descarrega. Ó, se eu comparar a tensão da bateria do capacitor, o que acontece com a bateria? A bateria aparentemente mantém um certo nível por muito, muito tempo, e não mais que de repente ela cai quase que abruptamente. Já o capacitor não, ele tem a capacidade de descarregar, onde eu posso controlar o tempo de descarga, mas sempre ele é muito menor do que o de uma bateria. Ok? Muito bem. Entendido mais ou menos como funciona o capacitor são duas placas paralelas que têm a capacidade de armazenar cargas elétricas. Essas cargas vão sendo armazenadas. Aí chega um ponto que essas cargas têm o
mesma diferença de potencial da bateria, né? Mas antes de chegar aí, alguém levou esses elétrons da bateria, o capacitor, que foi a corrente. Quem é essa corrente? Se eu conheço que é CdV, se eu sei que corrente é dQ/dt, eu sei que corrente é CdV/dt. Óbvio. Atenção, atenção elétrica. Bom, se eu quiser achar a tensão elétrica, se eu pegar essa corrente e integrar, eu terei V é integral de I 1 sobre C, integral de I dt. E apareceu esse V0. O que é que significa esse V0? O capacitor tem memória. Como ele carrega, e eu estou trabalhando com capacitores ideais, se eu colocar uma carga nele e não propor, e não sugerir um caminho para ele descarregar, ele vai manter aquela carga. Imagine que os senhores foram ao laboratório, ligaram a bateria do capacitor por 5 minutos, desligaram. Aí vem uma outra pessoa fazer a experiência. Quando liga a bateria, o capacitor parte com a carga inicial fornecida pelos 5 minutos que alguém conectou a bateria. Esses 5 minutos, essa carga inicial que estava lá armazenada, é representada aqui, ó, por V0 de T. Ok? Vamos falar agora de potência. Falar de potência, falar de energia, tá? Potência é tensão vezes corrente. E energia é integral da potência. Potência é tensão vezes corrente. Vai ser V, vai ser I, né? V, C, dV, dt. Potência vai ser V, C, dV, dt. Quem vai ser a energia? A energia vai ser a integral da potência. A energia vai ser integral de menos infinito a infinito de P da potência no domínio, integrada no intervalo de tempo. Então a potência vai ser, C sai para fora porque é uma constante. V dV, dt, dt. Corto dt com dt. Integral de V dV é V2 sobre 2. Que maravilha! De menos infinito a t. Vamos supor que a tensão anterior sobre o capacitor tenha sido zero. Então, o infinito seja zero. Então, a energia armazenada no capacitor é 1/2 de CV2 dt. Maravilha, né? Eu conheço carga, corrente, tensão e energia armazenada no capacitor. No próximo encontro nosso, irei falar de capacitores em série paralelo e findar a apresentação do componente capacitor para os senhores. Só tenho aqui de me despedir, agradecer a presença e bye bye.